Bem, João, então vamos lá. Quando a gente fala, né? Então a gente já viu que com esse consumo todo, que o mundo inteiro precisa de energia elétrica, a gente vai ver que a gente precisa de usinas geradoras de energia elétrica. Então como é que essa energia elétrica é formada, né? Da onde vem essa energia elétrica? Então a gente chama de usinas geradoras de energia elétrica. Como é que essa energia é formada? Né? Existem alguns tipos de usinas geradoras. Ainda a mais comum é a usina hidroelétrica. Essa é ainda a mais comum delas. Né? E no Brasil, a gente tem, vamos dizer assim, uma certa facilidade, porque a gente tem uma grande quantidade de rios. A gente pode dizer que, a princípio, a gente pode dizer assim, mas então a usina hidrelétrica ela é limpa, ela transforma a energia mecânica da água que está vindo no rio em energia elétrica. Quase. O grande problema é que a gente precisa modificar o ambiente para a gente conseguir essa história da água que vem no rio, né? No curso natural do rio, e então passar pelas pás da usina, fazer com que essas pás se movimentem e então os sensores transformarem essa energia mecânica em energia elétrica. E aí é que é o problema, porque aí se muda o curso dos rios, muitas das vezes modifica-se em volta, né? Precisa-se alagar determinadas regiões, precisa-se fechar, fazer a parte da represa, algumas áreas, algumas florestas, áreas são desmatadas para se conseguir fazer a parte da reserva da usina. Então, o que acaba acontecendo? Embora essa parte da transformação da energia mecânica da água em energia elétrica seja limpa, para se criar uma usina hidrelétrica, existe sim uma modificação do ambiente, né? Da parte do ambiente da natureza. Então, acaba que a gente modifica a natureza sim, né? Ela é limpa se a gente pensar na transformação da da energia mecânica da água em energia elétrica. Mas a gente não pode esquecer que a gente modifica a natureza para conseguir colocar a usina hidrelétrica lá, para a gente conseguir então transformar uma energia em outra. Né? A gente tem as usinas termoelétricas. Essas usinas, elas já transformam, elas já fazem uma outra coisa. Elas transformam a energia térmica em energia elétrica. Bem, como é que isso é feito? Né? A queima de um determinado combustível, esse combustível ele esquenta a água, essa água ela entra em ebulição, essa água entrando em ebulição, esse gás ele vai subir, que vai movimentar as espátulas, como se fossem umas pás, essas pás movimentando e entrando em movimento é que vão gerar a energia elétrica, né? Qual é o problema dessa história? Que combustíveis são esses? São combustíveis fósseis. Aí a gente está falando de queima de petróleo, a gente está falando daqueles combustíveis que a gente já sabe que são não renováveis. E aí o grande problema, se tem queima, se tem combustível, o que acontece? Esse gás carbônico é jogado aonde? Isso, na atmosfera. Então eu tenho queima de combustíveis fósseis, não renováveis, e tenho gás carbônico sendo jogado na atmosfera. Então eu tenho aí aquecimento global, eu tenho, né, o gás carbônico sendo jogado na natureza. Então, lado ruim dessa história, eu tenho uma modificação da natureza não legal, né? Não é um negócio muito show de bola. Tem também, né, uma outra forma que não deixa de ser uma usina termoelétrica, é as usinas nucleares. Essas usinas nucleares,
elas ainda não foram muito, ainda tem muitos países que têm dificuldade, elas ainda não foram muito aceitas. Por quê? O que acontece? Quando é o mesmo sistema da usina termoelétrica, né? Você tem um aquecimento da água, ela entra em ebulição, né? No que ela entra em ebulição, o vapor sobe, que movimenta a paz, que são esse movimento então é transformado em a mecânica em energia elétrica. O problema é que a substância, né, o material que é utilizado para aquecer a água é o urânio. O urânio é uma substância, né, que tem característica nuclear e ela é extremamente tóxica para o ser humano. Então, existe uma divergência entre usar e não usar, é bom e não é bom, é risco para a natureza, não é risco para a natureza. Então, tem alguns países que ainda não utilizam, não são a favor de as usinas nucleares. Uma outra forma de captação, de produção de energia elétrica, é a energia solar, né? Onde a gente tem placas que captam a energia do sol, a energia luminosa do sol e transformam essa energia em energia elétrica, né? O problema é que ainda não existem placas grandes o suficiente para uma transformação de grandes quantidades. Esse tipo de transformação já é feita para lugares menores, por exemplo. A gente já consegue fazer isso para transformações de energia para uma casa. Por exemplo, se a gente pode botar aqui na nossa casa placas de energia solar no telhado, e aí a gente conseguir transformar a energia do sol para a gente aquecer a água do banho, né? Aquecer para ter algumas lâmpadas acesas com a energia solar, mas a gente ainda não consegue ainda captar uma quantidade muito grande a ponto da gente movimentar, por exemplo, uma cidade inteira só com luz solar. Né? A gente ainda falta tecnologia para a gente conseguir transformar uma quantidade muito grande de luz solar em energia elétrica, para que a gente possa substituir, então, uma usina hidrelétrica só com energia solar. Uma outra forma de energia é a energia eólica, que é a energia que se capta a partir dos moinhos de vento, né, onde se transforma a energia mecânica do vento em energia elétrica. Então, o vento passa pelas pás dos moinhos de vento e conforme as pás são movimentadas, essa energia mecânica ela é transformada em energia elétrica. Né? Já existem pequenas cidades do interior, principalmente no sul, que são movimentadas, são mantidas com energia eólica. Muito legal. Lá no Rio Grande do Norte, lá no Nordeste, também tem cidades que utilizam muito a energia eólica, né? Mas ainda é uma energia que depende do vento. Então, assim, nem toda cidade tem uma quantidade de vento suficiente para se abastecer só com a energia eólica, né? Uma outra forma são os biocombustíveis. Epa, biocombustíveis, como é isso? Né? São formas de energia que vêm a partir de vegetais, né? Que é a biomassa. Como é que é isso? Né? Tem alguns vegetais que uma vez, né, que a gente pode processá-los, eles são capazes de produzir substâncias que podem ser utilizadas como combustíveis, podem ser utilizadas como formas de energia. Vamos lá, um exemplo, né? A cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela pode produzir o álcool, e o álcool, né, é uma forma de combustível que movimenta o carro. Né? A mamona parece uma frutinha verde pequenininha, ela essa frutinha, uma vez, né, que ela é industrializada, ela produz um óleo, o óleo de mamona, que é extremamente utilizado também é muito legal,
que dá para movimentar carros, que é o biodiesel, né? Então, são chamados biocombustíveis. Bio de quê? Bio de vida, combustíveis à base de vida. Então, eles vêm da onde? Ele vem de vegetais. Uma outra forma que se fala é a massa biológica ou biomassa, né? Que história é essa? Tudo que tem a ver massa orgânica de um determinado lugar, né? De um determinado terreno, que uma vez que entra em decomposição, ela vai virar energia, dependendo de como a gente utiliza. Então, se eu juntar esterco, madeira, resíduos agrícolas, restos de alimento, isso tudo pode gerar energia, dependendo de como eu utilize. Então, vamos pegar um exemplo. Se eu pego casca de laranja, se eu pego os resíduos, vamos lá, resíduos de alimento, e enterro, aquilo ali não vai formar uma energia que pode ser utilizada em favor de para que outras plantas cresçam, outras plantas possam se desenvolver. Então, isso é uma forma de energia, né? E existem estudos já para transformar esse processo de decomposição, esse processo todo que se forma de energia, para transformar isso para conseguir ser utilizado de uma forma para movimentar carros, para movimentar máquinas, né? Então, é a chamada biomassa, ok? Vamos falar de outro assunto? Quer beber um copinho d'água? Então vai lá, bebe um copinho d'água, eu tô aqui te esperando. Beijo.